Mas ainda olhando para o mundo, a Argentina chegou a um acordo com o Fundo Monetário Internacional e terá acesso a 4 bilhões e 700 milhões de dólares. É assunto para Débora Oliveira, nossa analista, já está aqui ao meu lado. Débora, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo que já está cedinho aqui acompanhando a gente. Bem, Débora, havia muita expectativa para que, de fato, o governo argentino fechasse esse acordo com o FMI. Antes até de tomar posse, Milei chegou a ir aos Estados Unidos para conversar com o fundo. Agora, ao fechar esse acordo, o governo se compromete com uma série de medidas, se compromete com um plano de estabilização. Quais são essas medidas e o quão viável é cumprir com esses compromissos? Eu até trouxe aqui toda uma relação do que ele anunciou, do que ele acordou ali junto com o FMI, Carol. E aí eu acho que o Milei acaba tendo um crédito a mais com o fundo, porque promessas já vinham sendo feitas pelo antigo presidente. A diferença é que não vinham sendo cumpridas. E Milei, quando assume a presidência, ele já teve a coragem de colocar em prática muitas das medidas, duras até, mas que ele espera que tragam retorno. E isso é em cima dessas promessas, dessas medidas, parte delas já em andamento, que o FMI está vendo realmente uma possibilidade de mudança e por isso vai liberar esse dinheiro. Eu trago aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na tela para poder a gente entender quais foram dessas medidas e vocês vão perceber que algumas delas já estão em andamento por lá. Primeiro de tudo, ele promete um superávit fiscal de 2% do PIB. Aqui nessa situação do superávit, ele promete, para conseguir isso, aumento de alguns impostos, também ele conta com uma produção agrícola melhor nesse ano para poder conseguir realmente ter esse superávit fiscal de 2% do PIB. Essa é a expectativa deles e a gente sabe que alguns impostos também já vão mudando por lá, ele já anunciou esse aumento por lá. Corte de gastos. E aí, assim que ele entrou, quando ele entrou na administração, ele já cortou principalmente gastos do governo. Cortou ministérios pela metade, secretarias pela metade, subsídios, inclusive, de transporte, de energia. E tudo isso gerou uma preocupação, inclusive, não só da população, mas como de muitos economistas pelo mundo, porque a gente sabe que a taxa de pobreza na Argentina é muito alta. Por isso, o presidente Milei também se comprometeu em aumentar os programas sociais para poder conseguir também amparar a essa população, a essa fatia que já chega a 40% da população da Argentina. Então perceba que até então são medidas que já vinham sendo até parte delas colocadas em práticas pelo Milei. Também tem a questão das diferenças cambiais. Milei quer tirar, a gente tem hoje, se eu não me engano, se eu não me perdi as contas, gente, cerca de 10 cotações cambiais na Argentina. E tudo isso desfavorecia, é claro, a moeda e ele quer tentar deixar isso de uma forma mais igualitária. Por isso, o Milei, quando ele entrou, ele já anunciou uma desvalorização do peso oficial, do câmbio oficial, para poder já tentar chegar mais próximo ao câmbio paralelo, que é fortemente utilizado. E ainda tem a questão das reservas em dólar, que ele espera, né, atingir a partir também do momento que ele consegue melhorar as importações. Ele já derrubou um sistema que era utilizado ali para as importações, que não era muito transparente, ele já colocou isso também em prática. Essa questão da diferença cambial também pode ajudar no aumento de reserva de dólar, ou seja, são medidas, muitas delas já em andamento e que, portanto, o FMI deu esse crédito, liberando essa verba, que não é exatamente um dinheiro novo, isso já fazia parte daquele acordo que o FMI, de dinheiro que o FMI já ia trazer para a Argentina, só que como o governo anterior não cumpriu as promessas, o FMI segurou o dinheiro. Essa parcela de agora, de mais de 3 bilhões, era prevista para novembro, ficou bloqueado, vai liberar agora. Há uma expectativa para março ter mais uma parte desse dinheiro de 1 bilhão e que, segundo Luiz Caputo, ministro da Economia, vai servir para poder pagar parte, inclusive, da dívida, dos vencimentos que a Argentina tem com o FMI. Inclusive, ao fechar esse acordo, o governo Milei fez questão ali de tecer inúmeras críticas ao governo anterior, o que também faz parte do jogo político, evidentemente. Ô, Débora, agora de olho na situação da Argentina, da economia argentina, porque o país está numa crise, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para dados de inflação. E teremos uma nova atualização, agora dados novos referentes a dezembro. O que a gente pode esperar não só para a Argentina, mas também para a divulgação dos números aqui do Brasil e dos Estados Unidos. Vamos lá, para a Argentina, uma situação de superinflação e preocupante, viu, Carol? Somente no mês de dezembro, a expectativa é que venha uma inflação de 28% por lá, o que vai fazer com que a Argentina feche o ano de 2023 com uma inflação em 200%. É bastante coisa, é muito preocupante, é claro que a gente vai esperar a divulgação dos dados para confirmar isso, mas essa é a expectativa e muito disso, Carol, porque justamente com essas medidas, com a questão do câmbio, que
vem aumentando os preços drasticamente no país, podem colaborar com certeza para essa questão dessa alta da inflação por lá. Aqui no Brasil, a expectativa é de que a gente fique no IPCA em 0,5%. Se isso se confirmar, até pela prévia do que a gente teve do IPCA 15, a gente consegue fechar o ano dentro da meta de inflação, dentro do teto máximo, que é ali na casa dos 4,75%. Ainda deve pesar o setor de transporte, principalmente com os preços das passagens aéreas. Esse deve ser um dos grupos que mais deve pesar, a gente vai ficar acompanhando isso. E também vamos contar com que os alimentos que vinham tendo bom comportamento da inflação continue, pelo menos ali, subiu já no último mês, mas que eles continuem respondendo um pouco mais, porque a gente teve safras muito boas durante esse ano. Já nos Estados Unidos, espera-se uma inflação na casa dos 3,8%, aliás, que a gente suba 0,3% e que vá ficar com a inflação no final do ano acima da meta diferente aqui do Brasil, do que acontece por aqui. A gente espera um controle um pouco mais no núcleo, já vem mostrando um controle melhor nos últimos tempos, desacelerando a inflação por lá, mas ainda numa tendência de alta, o que faz com que o Fed venha mantendo aqueles cortes de juros, aquela alta de juros, que já foram 11 altas de juro por lá. Aqui no Brasil, inclusive, se a gente confirmar essa meta aí na inflação, Carol, vai ser a primeira vez que a gente faz isso desde 2020, né? Quando teve toda aquela crise da pandemia que a gente vem acompanhando. Pois é, agora norteando os rumos da taxa de juros, não só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, da importância desse dado também para guiar a política monetária. É importante ficar atento aqui, hein? A gente vai trazer ao vivo no mesmo instante que for divulgado durante a manhã o IPCA. E, claro, movimentação do mercado, hein? Também está de olho no que acontece. Débora Oliveira volta já com outros destaques. Até já, Débora.